Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil. E gente, o prêmio Ludopédia já passou, já tem um tempinho, né? Ele foi anunciado lá no último dia do DOF, do Diversão Offline. E assim, antes de mais nada, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz e honrado de ter participado da final no prêmio Mídia Revelação. No final das contas, gente, eu fiquei em quarto dos 8 que estavam participando, que foi um resultado muito legal para mim. Não consegui pegar o pódio, mas também fiquei feliz com a posição que eu fiquei, até porque os outros canais que estavam ali, que pegaram o pódio, mesmo que estavam participando ao redor, são canais, o Instagram, que são muito legais, muito bons, né? O Aberto para Conferência, que ganhou ali do Augusto, ele é assim, um fenômeno que apareceu assim, no último ano na mídia dos jogos de tabuleiro. O Jogatina Mil Grau, do Sotero, também tem uma qualidade impecável de edição de vídeos. Então, assim, eu acho que quarto lugar foi uma posição legal. Eu fiquei muito feliz de participar. E não é por ter acabado, passado, por não ter ganhado, que eu não posso vir aqui falar um pouquinho sobre o prêmio Ludopédia, gente. Então, eu quero vir aqui falar, na verdade, sobre os jogos que foram premiados no prêmio Ludopédia. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou começar explicando rapidinho como é que funciona, e aí a gente já vai olhando para os jogos que ganharam, tá bom? O prêmio Ludopédia, ele tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: cada categoria é premiada 2 vezes, porque você tem um prêmio que vai pela escolha da mídia, né, que são pessoas escolhidas, selecionadas ali que vão fazer a votação, e a escolha do público, que são a votação aberta para o público poder votar. Então, para cada categoria que eu for falar, sempre vai ter mídia e público. E além disso, cada categoria ela também tem a versão global, que engloba qualquer jogo de qualquer lugar, e a versão nacional, ou designer nacional, que são jogos que tem pelo menos um designer ali que seja brasileiro, tá bom, gente? Então são sempre 4 prêmios por categoria, tá? E vamos lá, a primeira categoria é Jogo Expert. E vamos começar pelo Jogo Expert Global, que aí pega qualquer jogo que foi lançado no último ano, tá bom? E esse aqui vai ser rápido de falar, gente, porque tanto na mídia quanto no voto popular, o jogo que ganhou foi o mesmo, que foi o Ark Nova. O Ark Nova, que assim, né, é um jogo que arrebatou multidões, que faz muito sucesso, que ganhou muitos prêmios, não só aqui agora no Brasil, no prêmio Ludopédia, mas no mundo inteiro, né, gente? E o Ark Nova é um jogo, para quem não conhece, onde você está ali construindo um zoológico, né, colocando cercadinhos no seu zoológico e usando cartas para poder colocar animais naqueles cercados, e aí também fazer associação com universidades, ter patrocinadores para o seu zoológico. Um jogo que eu amo jogar, gosto de jogar a versão física, adoro jogar a versão digital no Board Game Arena, que fica muito mais rápido. E assim, se eu pudesse jogar o Ark Nova várias e várias vezes seguidas. É um jogo que é um pouco mais longo, ele é um pouquinho mais demorado. Eu acho que para quem não curte jogos que assim se estendem um pouco, talvez o Ark Nova não pegue tão legal, mas eu particularmente gosto muito e foi eleito aqui pelo público como jogo expert nas 2 categorias. E o pódio ali ele foi completo por Hegemony e World Wonders. World Wonders está aqui atrás de mim, nas 2 categorias também. Agora, o jogo Expert Designer Nacional, gente. Acabei de falar, né? O World Wonders, ele venceu nas 2 categorias e não seria diferente, né? Se ele ficou no pódio ali do global, no nacional não tinha para ninguém, né, gente? O World Wonders, que é um jogo onde você está ali construindo uma civilização no seu grid, você vai colocando ali tiles com diferentes formas para você montar ali sua civilização, e aí à medida que você vai fazendo isso, você também vai atingindo critérios e vai colocando as maravilhas do mundo para sua civilização ficar muito bonita e muito simpática e muito alegre. Um jogo que tem feito muito sucesso no exterior, está ali indicado na lista dos 10 jogos que estão concorrendo ao melhor jogo do ano no da Star Awards, que eu vou falar em outro vídeo também sobre. Então assim, World Wonders é um sucesso não só nacional, internacional. Eu corri adquirir a minha copa que está aqui atrás, logo vai ter conteúdo aqui no canal sobre esse jogo também. E quem completou o pódio na mídia, na votação da mídia foi o AIE e o Bom do Videogame, e no público foi Marvel Zombies e o Bom do Videogame também. Agora vamos mudar de estilo de jogo. Eu estava ali no Expert, agora vamos para o jogo Família. E vamos começar por jogo Família Global. Quem ganhou nos 2 também, gente, é um outro sucessinho nacional não, um outro sucessinho de jogo que vem rebentando aí, que é o Trio. O Trio, esse joguinho de cartas, um joguinho japonês que originalmente se chamava Nana, e aí quando veio para o mundo transformou-se em Trio.
E é um jogo onde você está ali tentando memorizar quais cartas você acha que os seus adversários têm e que estão ali num grid no centro da mesa, porque o seu objetivo é conseguir identificar 3 trios de cartas e aí você ganha o jogo. Só que você vai fazendo isso perguntando para as pessoas para mostrar a carta mais alta ou a carta mais baixa dela, e aí você vai tentando, né, encontrar na sequência os trios de cartas e aí você conseguir formar os 3 trios. Um joguinho que é simples, é um joguinho só de cartas, uma caixinha pequena, mas que tá, assim, sendo o jogo mais jogado de muita gente. Tem gente que comenta aqui no canal em vídeos e que fala que o trio tem sido o jogo do ano na casa deles, na família deles. Então, né, obviamente, um prêmio aqui de jogo família, o trio ele estava muito bem colocado e acabou ganhando nas 2 categorias. O pódio aqui é completo na mídia por Millefiori e Ticket to Ride Legacy, e pelo público é completo por Convidados Indesejados e Ticket to Ride Legacy também, gente. E agora vamos para o jogo família, mas designer nacional, que aí a gente começa a ver uns joguinhos um pouquinho diferentes, tá bom? O eleito pela mídia foi um jogo chamado Estranho no Ninho, que é um jogo onde é um jogo meio que de curiosidades, um pouquinho de blefe, um pouquinho de desafio, onde você vai recebendo várias perguntas, né, diferentes, do tipo assim, sei lá, quantos parafusos tem na Torre Eiffel, sabe? Tô chutando uma coisa aí. E as pessoas ficam tentando ali, né, determinar valores e chutar valores, e aí você tem essas perguntas meio bizarras, meio estranhas. Sempre tem algumas respostas que são meio que muito disparáticas, né? Que é o estranho do ninho ali, da ideia da pergunta. E é um jogo que tem um aspecto assim, tá como família, mas também tem um aspecto um pouco de festa, assim, né? De um jogo divertido, engraçado, onde você tem essas curiosidades, essas perguntas estranhas, e as pessoas ficam tentando ali dar um número máximo de respostas que se aproximem da resposta verdadeira. E aí, isso daí que eu tô falando é o da mídia, tá? E o pódio da mídia foi completo por Santa Claus e Savernake Forest. Agora, no público, o jogo que foi eleito é o Quartz, o jogo de cartas. Então, o Quartz é um jogo que já era conhecido aí na indústria, no mercado nacional, que é um jogo onde você vai controlando os anõezinhos ali que estão na mina para poder coletar pedras preciosas. No jogo Quartz, o jogo de dados, o jogo de cartas, ele é a versão do jogo mais com cartas, né? E ele tem um aspecto ali um pouquinho de push your luck, porque você pode ir tentando buscar ali mais pedras preciosas e tal, mas quanto mais cartas você tira, mais você testa a sua sorte, né? E aí você pode acabar perdendo tudo. O pódio nessa categoria foi completo por Beaver Creek e Stonks. E agora falando de jogo infantil global... Desculpa, gente. Estou mudando de categoria. Já terminei o jogo família global e design nacional. E agora vou pular para o jogo infantil, tá bom? E vou começar pelo global. Quem ganhou na escolha da mídia no global foi um jogo chamado Aero, que é um jogo de dados ali, né? Um jogo infantil que tem uma temática onde você tem ali uma gangue que está fazendo uma exploração, que está explorando não, ele está tentando conquistar várias coisas no universo, no planeta, que é a tal da Gangue do Meleca. E você vai usando seus dados ali para você poder tentar reunir o máximo desses vilões e impedir eles de fazer o que eles estão fazendo. Um jogo que tem, assim, eu gostei da capa do jogo, achei ela bem interessante, bem bonita. Fiquei pensando, talvez funcione aqui em casa com a minha filha. Eu olhando, pesquisando para esse vídeo, fiquei pensando assim, nossa, acho que eu vou querer esse jogo aqui. E o fato dele ter ganhado o prêmio me deixou um pouquinho mais interessado, né? Talvez seja um jogo que tenha aí uma pegada legal. Quem sabe eu procure ele. E quem completou aqui a lista foi o Flip, Dança dos Tronos e Pócimas e Brebarras Jr., que na verdade é a versão para criança do Quacks of Quedlinburg, que nunca acabou ganhando uma tradução para o português, eu imagino, mas eu também achei engraçado um jogo infantil não ter ganhado uma tradução para o português e usado o nome em espanhol, né? Eu achei um pouco curioso, foi uma escolha da Deville, eu acho, manter o nome em espanhol, mas tudo bem. Isso foi a escolha da mídia. E a escolha do público foi o Ticket to Ride Trem Fantasma, que na verdade ele é uma versão lá do Primeira Jornada do Ticket to Ride, né, que é a versão do Ticket to Ride para crianças. Então é um jogo um pouco mais simples, onde os objetivos são mais simples de entender, onde tem um pouquinho menos ali de interação negativa entre os jogadores, para ser um jogo um pouquinho mais infantil, um pouco mais palatável para as crianças, mas esse é com uma temática aí meio que de Halloween, assim, de trem fantasma, sabe?
onde você vai usando uma carruagem assombrada para ligar lugares diferentes, tipo o laboratório do cientista maluco e tal. Umas coisas que apela bastante para criança, com essa mecânica ali do Ticket to Ride infantil. Ticket to Ride, que é um jogo, né, que funciona muito bem com adultos, esse jogo para criança funciona muito bem com crianças. E aí também a gente tem essa versão nova, que é um pouquinho mais diferente, com monstros e tal, que as crianças gostam muito, e que ganhou aqui como o jogo infantil global do público, tá bom? Quem completou o pódio do público foi o Aero e o Procuratos. Agora, jogo infantil, designer nacional, gente, o escolhido da mídia é um jogo chamado Flip It Dança dos Tronos. Que é a ideia do Flip It Dança dos Tronos, que é curiosíssima. Eu tava lendo, achei ele bem diferente, a ideia do jogo. Ele é um jogo onde os animais estão tentando decidir quem vai ser o novo rei da floresta. O leão está ali, obviamente, tentando manter o título dele, mas outros animais estão tentando, né, usurpar ali o título do leão. E eles estão fazendo isso como um teste de rapidez e agilidade. Né? E aí que os jogadores entram ali na partida. Por quê? O jogo ele tem um flipbook, sabe esses livros que você abre e tem coisas que se movem assim? E aí o jogo também ele tem um app que na verdade faz o controle ali de tempo e do desafio. E quando o app lança e ele lança um tempo, os jogadores têm que ir folheando para tentar desvendar um mistério usando essas coisas que vão se movendo ali no livro, sabe? Uma coisa bem diferente, assim. Eu tava lendo sobre o jogo, acho que é o primeiro jogo que usa esse, né, questão de flipbook como uma mecânica do jogo, associado aí a um jogo também de agilidade, né, de você conseguir ir passando, desvendando o mistério e descobrindo antes que a música que está tocando no app acabe. Curiosíssimo, tem cara de ser super legal com crianças também, gente. Eu achei assim, tá, eu vou querer testar esse jogo um dia. E quem completou aqui o pódio no jogo infantil designer nacional pela mídia foi o Investigato e o Jogando com Lovecraft. Curioso, né? Porque no outro tem um jogo chamado Procuratos e esse tem um jogo chamado Investigato. A galera tá usando a mesma linha de raciocínio para nomear os jogos. E quem ganhou no público aqui, no jogo infantil designer nacional, foi o Jogando com Lovecraft. E esse eu achei muito interessante, muito curioso. Por quê? Porque o autor, ele é um professor e esse jogo ele foi lançado como um lançamento independente. Ele não tem uma editora grande por trás que está promovendo esse jogo. Esse professor, ele escreveu, ele criou o jogo e ele quis lançar por ele mesmo, lançou como um jogo independente e aí ganhou aqui o prêmio. Achei muito legal e muito interessante, abriu uma via ali legal no estilo de jogo. E o Jogando com Lovecraft é uma coisa assim muito curiosa, porque ele é um jogo de cartas onde os jogadores são investigadores e eles estão tentando ali, né, impedir os mitos de Cthulhu lá, né, de aparecerem e de virem para o mundo. Só que faz isso, assim, né, obviamente usando cartas, mas um jogo para criança, de crianças de 6 anos. Então ele introduz um conceito bem legal, que é bem comum no mundo dos jogos de tabuleiro, que são os mitos de Lovecraft, né, do Cthulhu principalmente, mas numa roupagem mais palatável para as crianças, assim. Achei que foi um prêmio muito bem dado, muito legal, principalmente por ser independente e por ter sido um jogo que, pelo jeito, funciona muito legal para trazer essa temática um pouco diferente para as crianças, tá bom? E quem completou o pódio aqui foi o Felipe Dança dos Tronos também e o Investigato de novo. Agora vamos para o último categoria aqui da premiação, para a gente encerrar esse vídeo, que foi expansões. E a expansão global a gente vai ter tanto pela mídia quanto pelo público, que ganhou o Wingspan Ásia. E esse aqui, né, gente? O Wingspan ele já é um sucesso. Aí pegaram, fizeram uma expansão, e assim, a ideia do Wingspan é que o jogo original ele é feito com aves da América, né, em geral. E aí as expansões, elas trazem pacotes de aves de outros continentes, tipo tem o Europa, esse aqui que é o Ásia, mas esse aqui eles não fizeram só uma expansão com novos pássaros da Ásia. Eles embutiram ali um jogo de 2 do Wingspan, então uma maneira de você conseguir jogar de 2 o Wingspan, que ficou muito bacana, e aí ele gera um pouco mais de interação quando você joga de 2, um pouquinho mais de desafio, e aí deixa o jogo mais interessante para pessoas como eu, por exemplo, que tendem a jogar os jogos mais de duas pessoas, né? Normalmente, geralmente com 2 pessoas, isso que eu quis dizer. Eu quase sempre jogo meus jogos de 2, então se você tem um módulo que deixa o jogo de 2 mais interessante, poxa, muito legal. E é isso que eles trouxeram para o Wingspan Ásia, que já é um jogo legal jogar de 2, mas é meio que uma coisa meio cada um jogando o seu jogo, é igual jogar com 3, com 4. E aí você tem esse negócio que trouxe uma diferenciação para o Ásia e fez com que ele tivesse muito sucesso e ganhasse esse prêmio aqui nas 2 categorias. Quem completou
No mídia foi o Dune Imperium Ascensão de Ix e o Horde Saqueadores. Quem completou no público foi o Dune Imperium Ascensão de Ix e Zombicide Rio de Janeiro. E o Expansão Designer Nacional agora, gente, ganhou o mesmo jogo nas duas categorias, que foi o Zombicide Rio de Janeiro. O Zombicide é um jogo que, assim, o pessoal ama muito aqui no Brasil, né? Todo mundo fala muito do Zombicide, todo mundo joga muito o Zombicide. Se você não conhece o Zombicide, ele é um jogo cooperativo onde basicamente você está tendo ali uma horda, invasão de zumbi pra tudo que é lado, e você tem que tentar derrotar os zumbis. E esse jogo ele tem já várias versões, tem várias variantes e tal. E nessa do Rio de Janeiro ele ganhou uma roupagem brasileira nacional, o que ficou muito legal, porque você está jogando ali o Zombicide pelas ruas do Rio de Janeiro, e na ideia do jogo, pelo que eu estava vendo, ele tem uma mecânica interessante que é o seguinte: em algum momento a cura é descoberta, né? Mas aí você tem que decidir se ainda dá tempo de tentar curar os zumbis, pessoas, ou se você vai ter que fugir para o mar porque não dá mais tempo e eles já estão dominando o mapa. Então tem uma pegada também interessante ali do timing, né? De você tentar resolver ou fugir, né? O que é o melhor para você fazer. Muito legal. Tem participação, obviamente, de brasileiros na criação desse jogo, por isso que ele está aqui nessa categoria. E para quem gosta de Zombicide, jogos cooperativos, obviamente, é uma ótima ideia. Quem completou o pódio no mídia foi o Massive Darkness 2 Heavenfall e o Paper Dungeons Masmorras Perigosas. E quem completou no público foi o Paper Dungeons Side Quest e o World Wonder Extras. Então é isso, gente. Esses foram os jogos que foram ali premiadíssimos no Prêmio Ludopédia. Espero vocês todos para o Prêmio Ludopédia do ano que vem. Acho que já vai ficar um pouquinho difícil o meu canal aparecer em alguma categoria, porque não vai mais ser mídia revelação e é muito difícil, né, participar ali do grupo seleto de grandes canais no Brasil, mas vamos continuar aqui trabalhando, fazendo vídeo, gerando conteúdo, engajando com vocês, para quem sabe a gente consegue ali beliscar alguma pontinha em alguma coisa no futuro, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.